Dessa vez vai dar. Eu juro que dessa vez eu vou conseguir gravar a porra do vídeo sobre pirataria. Eu tô sentindo que dessa vez eu vou conseguir. Já foi 2 vídeos de pirataria pro lixo. Dessa vez eu tenho que conseguir. Eu sou o João. Acho que eu pulei um pouquinho cedo pra. Enfim. Eu vou fazer um vídeo falando sobre pirataria. Sobre recomendação? Não. Não é bem essa a ideia. Eu quero falar a minha opinião sobre pirataria, porque eu vi que foi debatido um pouco sobre esse assunto por aí, bom, eu só tenho Twitter, então no Twitter foi debatido um pouco sobre esse assunto, só que, bom, não dá pra você ter uma discussão muito boa no Twitter, geralmente, porque ele não foi feito pra isso. Qualquer discussão no Twitter acaba no fim virando um xingando o outro e não dá em nada, ninguém muda de. Ninguém é convencido. Ninguém muda de ideia por causa do Twitter. Não existe isso. As pessoas não mudam de ideia por causa do Twitter. Ele não foi feito pra isso. Talvez até tenha sido feito pra isso, mas daí ele não cumpre o papel qual ele foi feito. Enfim, eu já tive. No primeiro eu tinha script e deu merda. No segundo eu não tinha script e deu merda. Eu vou fazer sem script. Foda-se. Se faltar alguma coisa, faltou. É isso aí. Bora pro vídeo. Então, pirataria. Resumo básico: o que é pirataria? É você conseguir um produto de meios não exatamente esperados pelo produtor. Não, esperados não é bem a palavra, mas tipo, não é a maneira correta, oficial e legal de conseguir um produto. A pirataria dá pra fazer com praticamente qualquer coisa, basicamente. Mas eu vou tocar mais em alguns assuntos específicos, por exemplo, música, jogos, filmes, séries, animes, mangás. Eu vou falar mais sobre o que eu mais tenho domínio, os outros eu vou tocar um pouco no assunto. Acho que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo já tem uma ideia de qual que provavelmente eu tenho mais domínio sobre o assunto. Que também não é porra nenhuma de domínio, é só conheço um pouco e vou falar sobre. Tá. Pirataria surgiu lá atrás, quando os caras iam de barco roubar as coisas. Mas não é bem dessa pirataria que a gente tá querendo dizer. Mas se você for ver pelo conceito, é mais ou menos a mesma coisa. Que é roubar as coisas. Ah, pirataria surgiu antes da internet. Já tinha. Mas não era a mesma coisa. Era bem mais tranquilo. Por exemplo, questão de filme. Já a ideia foi mais ou menos a mesma. A internet só tipo aumentou. Agora, vários dos serviços, a pirataria foi extremamente importante para causar um desenvolvimento dos meios de distribuição. Por causa da internet. O que eu quero dizer com isso? Limeware e Ares. Acho que são 2 pontos importantes que são legais de tocar. Eu pessoalmente não tive contato com o Limeware, tive contato com o Ares. Na época, ninguém nem se ligava que o Ares era 100% pirataria, que aquilo ali não era o oficial. As pessoas que usavam nem percebia isso. Esse conceito nem existia, assim, praticamente. Eu poderia dar uma base do que era o Ares, mas eu confio que vocês usaram. Porque, pelo amor de Deus. O Ares, ele foi importante, o Limeware, eles foram serviços importantes pra caralho, porque eles mostraram pra indústria da música como que é o certo distribuir música. Porque antes deles, a distribuição de música oficial era o quê? Rádio e MTV? Tipo, não existe CD? Tipo, não existia uma distribuição real, assim, de música pra você fazer, ouvir quando você quiser ou algo assim. E mesmo quando existia, por exemplo, na internet, você poderia comprar o arquivo pra baixar ou ouvir num site quando você comprava. Isso não é uma distribuição que faz sentido, sabe? Não é uma distribuição prática. E o Ares foi importantíssimo pra mostrar pra indústria como dá pra distribuir de maneira prática e de maneira eficiente. Só que, como eles não tinham os direitos, eles só mostraram que dava e fizeram. Mas usando a pirataria.
Então, a pirataria muitas vezes acaba abrindo portas para ideias novas serem implantadas de maneira oficial mais tarde. Por exemplo, se eu não me engano, é o cara que é dono da Steam, que é o Gabe New. Eu posso estar errando nomes e coisas, mas a ideia é essa. Que ele falou que pirataria é um problema do serviço. Ou seja, ele quis dizer que. Quer dizer, a minha interpretação do que ele falou. Que ele quis dizer que quando o serviço não é bom o suficiente, existe a pirataria. Eu não concordo 100% por um certo motivo que eu já vou tocar em breve, mas é um ponto bastante interessante, porque a pirataria muitas vezes vem para mostrar que um serviço não é. Não necessariamente que ele é ruim, mas que ele não é suficiente. Ou que ele não é abrangente a todo público. Por exemplo, o que aconteceu com a música. Hoje em dia, a pirataria de música praticamente não existe. É muito, muito, muito incomum a pessoa baixar música hoje em dia. Eu era uma das últimas pessoas a baixar música no mundo, eu acho, porque. Tá, eu tô exagerando, mas enfim. Das pessoas que eu conheci, eu era provavelmente a última pessoa que ainda baixava música. Porque não existe mais baixar música. Os serviços se tornaram práticos demais. Por exemplo, Spotify, Deezer, Amazon Music, até mesmo YouTube se tornaram serviços que são práticos demais para valer a pena baixar. A partir do momento que a pirataria se torna mais trabalhosa do que o produto original, ela geralmente começa a decair muito. Sumir é difícil, mas decair muito. Então o ponto do Gabe New, espero que seja esse nome mesmo, porque eu acho que eu vou citar pelo menos mais alguma vez esse nome. O ponto dele se traz muito nesse tipo de situação, porque você percebe que realmente a pirataria decai muito quando o serviço é bem feito. Como, por exemplo, a Steam. No Brasil é um pouco mais complicado, porque a nossa moeda é meio desvalorizada. Mas quando jogos são baratos, não baratos, mas não tem um valor tão alto e o serviço te dá muitas vantagens de uso, se dessa vez não deu pra ouvir meu cachorro latindo, aí meu microfone não capta porra nenhuma mesmo. Mas enfim, quando a Steam traz uma abrangência tão grande de vantagens de você usar, a pirataria em jogos cai muito, 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 muito. Pirataria em jogos ainda existe muito, porque comprar jogos não é realmente uma coisa muito barata. Principalmente se o jogo for meio curto, porque jogos curtos, comprar eles é complicado. Porque você não vai. Jogos curtos que não tem rejogabilidade, é difícil você justificar uma compra assim, a menos que você realmente fique tipo, não, eu quero ajudar os produtores, que também é um tópico que eu vou tocar mais pra frente. Mas eu quero tocar em outro tópico que é a questão de filmes e séries que surgiram primeiro com Torrent, né? Torrent é o serviço que o serviço que dá pra dizer que foi o que fomenta grande parte da pirataria na internet hoje em dia. Torrent é basicamente o programa que faz com que baixar arquivos piratas na internet seja o mais fácil possível hoje em dia. E o Torrent já está aí há bastante tempo. Então, ele traz essa questão do download de pirataria já faz um tempo considerável. Principalmente, eu diria, em questão de jogos, filmes e séries. Que são, pelo menos no que eu percebi, os maiores expoentes no Torrent. Claro, tem outros tipos de arquivos também, só que esses eu não vou tocar tanto no assunto porque eu também não tenho tanto domínio. Por exemplo, essas coisas tipo pirataria de pacote Adobe e tal. Eu não sou a pessoa que tem mais conhecimento sobre isso, então eu prefiro não tocar tanto no assunto. Mas a questão do torrent em filmes e séries, eu acho que a cultura do torrent tornou um pouco problemática a questão da frase do Gabe New sobre
ser um problema do produto. Porque por algum motivo se criou essa cultura da pirataria, do, sei lá, um bando de ANCAP maluco aí, que fala que a pirataria é o correto e que tem que acabar com essa coisa de comprar entretenimento. E assim, eu concordo que tá errado comprar entretenimento, só que não pelos mesmos pontos que eles. A questão é que se criou uma cultura pelo torrent e pela pirataria com isso, que fomentou a ideia de que a pirataria é o correto e a pirataria deve ser feita mesmo que o produto não seja difícil de conseguir ou caro de conseguir, porque assim, chegou-se ao ponto em que está ocorrendo pirataria de produtos gratuitos. Então, é esse o nível que chegou as coisas. Que inclusive a discussão recente é foda, porque era recente a primeira vez que eu gravei o vídeo. Correu uma discussão no Twitter sobre isso, que era uma pessoa aí reclamando que estavam pirateando o livro dele e o livro dele tava de graça. Então, assim. Só que eu vou tocar um pouco mais pra frente, que a cultura da pirataria também vem muito na questão de animes. Por quê? Animes tem a leve questão dos fansubs. O que são fansubs? Fansubs são legendas feitas para animes de maneira ilegal. Tá, João, mas por que fazer uma legenda pra um anime de maneira ilegal? O que ganha com isso? Então, trazer anime pro Brasil antes dos serviços de streaming era muito difícil. Eram pouquíssimos canais que traziam. Então, se você queria assistir alguma coisa, algum anime, você provavelmente ia depender de que fãs fizessem legendas para aquele anime para você. E existem bilhões de memes sobre isso porque não eram as legendas com maior qualidade, mas eram pessoas fazendo de coração aquilo. Muitas vezes essas pessoas não estavam nem cobrando nada, sabe? Não estavam distribuindo, vendendo isso. Não, as pessoas estavam fazendo por boa vontade, elas queriam distribuir esse anime ilegalmente no Brasil, porque não dava pra distribuir legalmente. Na verdade, nem só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porque por muito tempo o Japão foi muito fechado em relação à distribuição desse tipo de produto, não por causa do Japão necessariamente, mas por causa que os canais não tinham confiança o suficiente para comprar esses produtos, para distribuição desses produtos e trazer para seus países, porque eles não tinham segurança o suficiente para isso de que daria certo e que não seria dinheiro jogado fora. Então os fansubs foram ridiculamente importantes para isso. E ainda hoje existe uma certa dependência de algumas questões de fansubs, porque ainda assim, mesmo com tanto investimento sendo muito feito e muito maior em trazer animes e coisas assim com serviços de streaming, ainda assim não são todos que são trazidos, porque é inviável trazer todos, mesmo com diversos serviços de streaming. É muito difícil que todo o anime seja trazido. E às vezes você quer ver um anime e não tem como você ver, basicamente. Então ainda se existe, mas é cada vez menos necessário, cada vez menos utilizado o fansub. E eu vou tocar agora na questão do serviço de streaming. Qual que é o problema do serviço de streaming na minha visão? Serviços de streaming não são justos. Você não está escolhendo um serviço de streaming para você pagar e tendo acesso aos animes. Por mais que a minha frase pareça que não tem nada de errado no que eu falei, não é isso que está acontecendo. Você assina, por exemplo, a Netflix porque você quer ver animes. Você não vai ver animes. Você vai ver os animes que a Netflix tem. E só. Você vai depender de a Netflix trazer os animes que você quer ver. Não é uma disputa justa de mercado. Porque
os mesmos serviços de streaming dificilmente têm os mesmos títulos. Então, o mercado não é justo, porque para você ver tudo que você quiser, você tem que ter todos os serviços de streaming. E isso é relativamente custoso. Então, os serviços de streaming não estão disputando o público. Então, eles não precisam ser o melhor que eles puderem. Porque a maioria dos animes que tem em um não tem nos outros. Então, não é uma disputa justa. Não é o melhor produto que ganha. Então, eu acho que o serviço de streaming ele é muito danoso pra esse tipo de sentido, porque ele é diferente da televisão, onde tipo, eu assinei Sky, a minha TV a cabo. Então, eu tenho esses canais aqui e eles vão passar diversas coisas diferentes pra mim. Mas se eu quero assistir tal filme que passa. Tá, filmes são um pouco mais complicados de usar como exemplo. Mas, por exemplo, as TVs a cabo, elas possuem uma gama de canais semelhantes. Que é uma gama considerável. E alguns são específicos. Anime é exatamente o contrário. Os serviços de streaming têm a maioria dos animes trazidos como específicos dela e alguns pontos fora da curva que são divididos entre eles. Então, você não está disputando justamente. É que nem se você, pra assistir TV, você tivesse Net, Sky e. Sei lá, não sei, TV a cabo também, foda-se. Mas enfim, não é uma distribuição justa do serviço. Porque para você assistir o que você quer, você precisa ter todos, basicamente. E às vezes, mesmo tendo todos, você não vai ver o que você quer. Porque é licenciamento e às vezes não é trazido para o Brasil. Então, a pirataria ela é necessária nesse tipo de situação também, porque é injusto que você cobre do usuário do serviço que ele tenha todos os produtos para ele assistir. Ah, e a questão dos mangás fica ainda mais escancarado esse tipo de situação, porque os mangás eles têm existe uma dificuldade um pouco maior desse sentido, porque não é uma coisa tão simples. Não é que é tão simples também, na verdade. A questão é que eu acho que não foi tão desenvolvida nos outros países. Porque enquanto com os serviços de streaming a gente tem o lançamento chamado simulcast, que em até 1 hora o episódio que saiu no Japão já está aqui com legenda, às vezes até dublado, dependendo do anime, mas geralmente não. Mas enfim, mangás isso não acontece. Você não tem simulcast de mangá aqui no Brasil, eu acho. Eu posso estar errado, mas assim, eu tenho quase certeza que eu não estou errado. As editoras que trazem mangás aqui no Brasil, elas trazem muito tempo depois que já está sendo lançado lá no Japão. Então, você não consegue acompanhar oficialmente, legalmente, mangás aqui no Brasil se você não depender dos scans. Que os scans são basicamente pessoas que pegam os mangás, às vezes já traduzido para inglês, às vezes direto para japonês. Eu não sei, eu nunca trabalhei com scan, não tenho nada a ver com isso. Acompanho alguns, mas enfim. E traduzem para o português. A maior parte dos mangás, esse é o único método de você conseguir acompanhar um lançamento semanal, por exemplo. Não tem outro método. Tem alguns lugares vendem oficialmente, mas é bem difícil, depende do título e tal. E aí eu toco num ponto que traz essa questão do de ser um problema do produto, que é o seguinte: a Shueisha, que é uma das editoras, eu não tenho certeza se é esse o termo, que faz os mangá lá, eles têm um aplicativo no celular que é o Manga Plus. Vai parecer até propaganda, mas não é. O Manga Plus, ele é um aplicativo que dá o simulcast dos mangás da Jump. De graça. Foda-se. Por quê? Porque eles sabem que fora do Brasil o pessoal quase não compra. O pessoal que compra já viu, mesmo assim. Então eles simplesmente falaram, tá,
ninguém lá. Não ninguém, mas quem tá lá fora não vai comprar porque quer ler e nunca leu. Esses estão lançando semanalmente. Eles querem comprar porque eles querem ter ou reler. Então, vamos lançar de graça mesmo, porque não vai fazer diferença na nossa renda de qualquer jeito. Então eles pegam e lançam de graça. Porque eles sabem que não vai mudar. A pessoa que tá no Brasil não vai esperar 1 ano e meio pra começar a lançar um mangá que tá sendo lançado há muito tempo. 1 ano e meio. Lá no Japão. Porque, eu nunca li. Eu não faço a menor ideia sobre o que ele significa, então eu vou comprar aqui no Brasil. Eu não vou dizer que isso não acontece, porque existe a possibilidade de acontecer, mas, assim, geralmente a pessoa já conhece, ou pelo menos o anime, sabe? Então, esse é o tipo de serviço que eu vejo que a Shueisha percebeu que não tinha por que eles não fazerem isso, então eles fizeram. Porque isso até alavanca o número de vendas. Porque a partir do momento que a pessoa está acompanhando essas coisas semanalmente, ela, quando chegar no país dela, oficialmente, ela vai ter vontade de comprar, muitas vezes, porque ela gostou já do que ela viu. E a cartada de mestre, na minha opinião, do aplicativo Manga Plus, é o seguinte, ele só mantém alguns mangás pra trás. Ele não mantém a coleção inteira. Por exemplo, você não vai achar 800 e poucos capítulos Naruto ali. Você vai achar o quê? Bom, de Naruto, eu não vou entrar no sistema que eles fazem com alguns mangás que eles relançam, mas enfim. Por exemplo, Boruto. Não vou usar Boruto de exemplo, porque Boruto é muito ruim. Uh, One Piece. One Piece é um ótimo exemplo, porque é antigo, tem muito capítulo. Eles não têm os quase 1000 capítulos de One Piece ali. Não. Eles têm os 7 mais antigos e o último que lançou. Entendeu? Eles têm tipo o 890 até o 900, por exemplo. E o 900 foi o último que lançou. É só um exemplo, porque não foi o 900 que o último que lançou. Mas enfim, isso não é a questão. Eles têm alguns ali só. Só pra tipo, perdi 2 semanas, mas ainda dá pra ler. Agora, se perdeu 3 meses de lançamento, daí se vira, entendeu? Tipo, eles não têm toda a coleção ali. Você não vai ler um mangá do começo ao fim. Alguns até tem inteiro ali, mas é uns muito nicho, assim. Nicho com N, tá? Não chamei de lixo. Então, você encontra o lançamento semanal e você não encontra o começo, por exemplo. Você não encontra a história inteira. Às vezes eles colocam alguns arcos, inclusive, ali pra você. Um arco memorável e tal. Mas, enfim, esse é um bom método de combater a pirataria. Que é fazer exatamente o que a pirataria faz, só que melhor. Que é entregar o produto de graça oficialmente. Tanto que scans dos mangás que são da Shueisha, pelo menos em inglês e espanhol, que é as duas línguas que eles mandam, eu não preciso olhar os números para saber que diminuiu muito. Eu não preciso olhar os números, porque eu tenho absoluta certeza, porque é a tradução oficial, na melhor qualidade que eles conseguem, é muito melhor que os scans. Então, eles combateram os scans da melhor maneira possível, que é dando o mesmo produto de graça também, só que melhor. E aí eu vou tocar um pouco nas. Depois de ter tocado um pouco nessas questões históricas e específicas, eu vou tocar um pouco nas questões gerais. O que eu acho que é. Por que eu acho que a pirataria, em geral, em praticamente tudo, é necessária? Eu acho que a pirataria funciona como porta de entrada. Por quê? A pirataria, ela ajuda alguém que não conhece sobre o conteúdo a entrar nesse conteúdo sem cobrar essa pessoa. Sem monetariamente cobrar essa pessoa. Eu acho injusto, por exemplo, uma pessoa que pensa: eu nunca li um mangá, vou tentar ler. E você fala pra essa pessoa: tá bom, você compra esse volume aqui, e daí se você não gostar, pau no teu cu. Tipo, eu não acho que é correto esse tipo de coisa acontecer, porque às vezes esse dinheiro dessa pessoa vai ser jogado fora se ela fizer isso. Então eu acho que funciona como porta de entrada esse tipo de coisa, porque você
geralmente quando você começa a ver, por exemplo, eu comecei a acompanhar muitas séries agora. Então eu assisti essa série aqui, daí logo depois assisti essa, tudo em torrent. Eventualmente essa pessoa vai assinar um programa de streaming. Porque é muito mais simples. Ficar baixando coisa pirata é muito chato, muito chato. Então eventualmente essa pessoa geralmente vai pegar um serviço de streaming para acompanhar as coisas que ela gosta. Pela praticidade mesmo. Então serve como porta de entrada porque quando você começa a usar a pirataria, eventualmente você sai dela para comprar o produto. A menos que o produto seja muito ruim, aí você não faz, mas geralmente o produto se adapta para, enfim. Outra questão que eu acho que é importante é a questão da elitização do entretenimento. O que eu quero dizer com isso? Comprar entretenimento faz com que apenas quem tem condição financeira para ter entretenimento pode tê-lo. E isso é muito errado. Porque você está excluindo uma parte da população que não tem condições de se manter comprando entretenimento. Você exclui essas pessoas de ter entretenimento. Você fala, não, você não pode ter porque você não tem dinheiro. A pirataria é extremamente necessária por causa disso, porque em situações como essa, o único modo da pessoa conseguir esse entretenimento é com pirataria. Então, a pirataria se torna extremamente necessária para democratizar o entretenimento. Que vem de encontro com o ponto-chave que eu acho de toda essa discussão, que é capitalismo. É lógico que eu ia chegar eventualmente nesse ponto. Eu acho que qualquer discussão que eu fizer eu consigo chegar como o capitalismo sendo o problema. Enfim, o que eu quero dizer com o problema é o capitalismo? O problema é o capitalismo por quê? Porque o capitalismo torna entretenimento mercadoria. Entretenimento é mercadoria. Entretenimento é necessário que haja uma troca para que você consiga entretenimento. Você precisa dar dinheiro para que você consiga entretenimento. Entretenimento não é gratuito. Entretenimento é um produto. A partir do momento que você torna entretenimento um produto, você exclui a população mais pobre. A partir do momento que você exclui a população mais pobre de entretenimento, você torna eles. Eles eu digo porque felizmente eu tô na classe privilegiada. Mas você exclui um grupo de poder se divertir. Isso é cruel, isso é totalmente cruel. Você exclui o direito de um grupo de poder consumir algo que lhes agrade. Você vai dizer pra eles que eles têm que apenas viver no modo sobrevivência, que eles apenas podem fazer o que der pra continuar vivo e eles não merecem se divertir. Isso é ridiculamente cruel. E é assim que o capitalismo funciona. O capitalismo é ridiculamente cruel. E a partir do momento que a pirataria vem, ela ajuda quem não tem condição a poder ter acesso a esse entretenimento. Mesmo que geralmente de qualidade pior, a mesma coisa só que com a qualidade pior, porque foi feita uma gambiarra para conseguir fazer isso funcionar. Ainda assim você dá essa oportunidade para as pessoas. E muita gente, inclusive, saiu da pobreza por causa do entretenimento, porque começou a falar sobre entretenimento, porque após conhecer o entretenimento passou a conseguir trabalhar com isso. Muita gente que no começo viveu de pirataria e subiu de vida por causa disso e hoje não precisa mais piratear. E não pirateia mais exatamente por isso. Se eu não me engano, nas discussões de Twitter, acho que é o Load Comics que comentou exatamente isso. Que ele viveu de pirataria no começo e exatamente por isso que ele conseguiu hoje não precisar mais piratear. Então, mostra a importância da pirataria nesse sentido. E o problema que o capitalismo gera em relação a isso é que a pirataria prejudica diretamente quem produziu o entretenimento. Ela prejudica diretamente. Então, o capitalismo ele prejudica todos os lados ao mesmo tempo. Ele torna ruim para todo mundo, porque a pessoa que produz, ela também depende que consumam, senão ela não pode continuar produzindo. E se você pirateia, você está
literalmente não dando o seu dinheiro para essa pessoa. Então, o círculo gira e o capitalismo vai fudendo todo mundo nessa história. Então, eu acho que para fechar, entrelaçar toda a ideia, eu acho que, no meu ponto de vista, enquanto a gente se mantém num sistema capitalista no mundo todo, é, a pirataria vai ser necessária, porque ainda assim existe muito mais gente que consome do que gente que produz entretenimento. E infelizmente eu acho que os produtores têm que arcar com as consequências disso, porque é assim que funciona. Lutar contra a pirataria é inútil, sinceramente, é inútil. Você só tá jogando pra frente um problema, mas ele sempre vai voltar. E eu acho que a pirataria é muito útil em diversas situações em que ela força o produtor a procurar meios melhores de distribuição e a, a procurar meios que distribuam de maneira mais justa e democrática o seu entretenimento para quem quiser tê-lo. Então, é isso, fogo no capitalismo, basicamente. Se você tem alguma coisa para pontuar em relação a, a pirataria, deu um mini branco aqui. É só o tema do vídeo inteiro, eu esqueci, mas tudo bem. Se você tem algum tema para pontuar, alguma questão em relação a isso, pode deixar aí nos comentários, pode me mandar no Twitter, pode dar teus pulos aí. E se você tiver algum tema legal que você queira que eu comente sobre também, pode falar pra mim que eu comento. Eu posso demorar, eu posso excluir 5 vídeos iguais que eu fiz porque alguém gritou e eu perdi toda a linha de raciocínio, mas dessa vez eu consegui fazer. Então, fica aqui a minha alegria e espero que vocês tenham gostado do vídeo e um abraço, falou.